Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor ressuscitou, como havia dito. Ele está vivo, venceu a morte. Alegremos nesta manhã, meu irmão e minha irmã, neste domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. Afinal, nosso Senhor venceu a morte, venceu o mundo, venceu o pecado. Por isso, alegre o seu coração nesta manhã. Olhe para a vida, olhe para a vitória de Deus, porque o Senhor venceu. E nós, como diz São Paulo, somos mais que vencedores no Cristo Jesus. Por isso hoje celebramos a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo, porque o Senhor está vivo. Ele ressuscitou, vivo está e permanece conosco. O Evangelho de hoje está em João capítulo 20, versículo de 1 a 10. João 20, de 1 a 10. Também aconselho você a meditar as leituras que estão no livro dos Atos dos Apóstolos, depois carta aos Colossenses. Leia e medite no dia de hoje essa palavra. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ele estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então saiu correndo, foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobria a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não haviam compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor ressuscitou. E o anúncio então de Maria Madalena aos discípulos, saíram correndo, saíram cheios de alegria para ir ao túmulo, para ver o que tinha acontecido. E o outro discípulo chegou primeiro, João, mas não entrou no túmulo. Primeiro Pedro, o primeiro Papa, o escolhido do Senhor, que deveria entrar antes dele. Então eles param no túmulo. E Pedro entra, com a sua autoridade, entra, e ele vê então o túmulo vazio, as faixas de linho no chão, vê o pano estar na cabeça de Jesus dobrado à parte, estava enrolado no lugar à parte, e o túmulo vazio. Isso foi o que ele viu. O outro discípulo entrou e viu o túmulo vazio. Diz a palavra, João viu e creu. O que João viu? João viu o túmulo vazio, crê na ressurreição. Ele creu naquilo que ele não viu. O que ele viu foi o suficiente para apontar aquilo que não viu. Cristo ressuscitou. O Senhor está vivo. Você e eu também não vimos o seu ressuscitado, mas cremos na sua ressurreição, porque ele está vivo, porque ele venceu a morte, porque nos é testemunhado pela palavra e o Espírito atesta isso em nós. Os santos, os mártires e o Senhor na sua palavra nos garante, nos atesta isso, que Jesus ressuscitou. E nós celebramos a Eucaristia todos os dias. E todo domingo, o dia do Senhor, porque o Senhor está vivo. Ele venceu a morte. Por isso, de agora em diante, nós temos que buscar viver isso, viver essa graça, viver a ressurreição, porque o Senhor vive conosco. A carta aos Colossenses, São Paulo nos dá esse direcionamento. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto e não do que é da terra, pois morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então nós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Veja bem, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Porque agora temos que caminhar na alegria da ressurreição. Quem estava fazendo o rosário com o Frei Gilson, 40 dias de rosário com o Instituto Rescue, tantas pessoas estavam na internet, também nas celebrações,
quaresma inteira vivemos isso, depois uma semana intensa, Semana Santa. Mas agora continua a nossa vida, não é? É o tempo ainda pascal, vamos dizer, o oitavo da Páscoa, depois até Pentecostes. Mas como viver tudo isso? Como viver agora a ressurreição do Senhor? No dia a dia, nós leigos, na batalha do dia a dia, com filhos para criar, com o marido para cuidar, com a esposa para cuidar, com o trabalho, com os problemas do dia a dia, com as lutas, as batalhas, não é fácil. Como manter essa fé viva, acesa? São Paulo nos dá a dica. Se nós se ressuscitaste com Cristo, ressuscitamos com Cristo verdadeiramente, buscar as coisas do alto. Então buscar, continuar essa caminhada, de acordo com as nossas possibilidades, com a graça que o Senhor nos dá. Então vamos buscar, meu irmão, firmes na fé. Em meio às lutas do dia a dia, primeiro, crer nessa verdade, possuída dentro de nós. O Senhor ressuscitou. Nós precisamos de um ressuscitado, de um Redentor vivo dentro. Então saber que o Senhor que ressuscitou, Ele nos deu do seu Espírito. Ele habita em nós. Então o Redentor está vivo. Então durante o meu dia eu preciso pensar nele. Vou dar para você uma dica. Durante o seu dia, pense em Jesus. Procure pensar no Senhor. Lembrar dele sempre. Falar o nome dele baixinho. No dia a dia, vem Jesus, vem meu auxílio. Senhor, eu creio em Ti. Frases que possam te ajudar para viver o dia a dia na graça de Deus. Não ficar só de manhã na oração e à noite, não, durante o dia. Mesmo trabalhando, busque o Senhor no pensamento, na alma, porque Ele está presente, porque Ele ressuscitou. Cuidai das coisas do alto. Cuidai, então. Cuidar das coisas de Deus também. Crie, por exemplo, diariamente, de manhã, rezar um pouco. 10 minutos. Todas as manhãs, às 6 horas, a partir de agora, eu vou estar fazendo o Evangelho. Pequeno, 10 minutos no máximo, para que você possa sentar, antes de trabalhar, 10 minutinhos, no máximo 10 minutos, ler o Evangelho, uma reflexão bem simples, conforme a graça de Deus, para que você passe o seu dia com o Senhor. Faça um propósito diariamente. Se você trabalha depois das 6, antes das 6, mas faça um horário. 10 minutos, 15 no máximo, mas eu vou fazer todos os dias, 10 minutos, para que você possa acompanhar o Evangelho todos os dias. Tire um tempo para você rezar o seu terço, no seu trabalho, no dia, na hora do almoço, seja fiel. Eu tenho que rezar o rosário, o terço. Reze o terço, vai ser uma ótima coisa, um bom exercício de oração. As pessoas se propõem a rezar o rosário, não dá conta, se decepciona. Então reze o terço diário. A igreja nos convida a rezar o terço diário, por isso ela nos dá os mistérios de cada dia. Então reze o terço. Eu quero fazer o propósito de rezar todas as noites, às 9h30 vou rezar o terço. E vou aprender a rezar ao vivo para rezar com você, às 9h30 da noite, rezar diariamente. Busque também ter uma vida de adoração, pelo menos durante uma vez na semana. Tire um tempinho, parta o Santíssimo. Não importa se não é exposto no sacrário. 10 minutos. E se tudo você não puder passar numa igreja durante o dia, durante a semana, tire um momento de oração pessoal, de adorar o Senhor na sua casa. O Senhor disse, o Pai quer adoradores em espírito e em verdade. Se você não se esforçou e não deu para ir no sacrário, na sua casa, tire um tempo para rezar, para adorar, para contemplar o Senhor. Não falte à missa aos domingos. Se possível, vá à meio de semana, mas se não der, todo domingo vá à missa. E de preferência com a sua família. Se não der, vá com quem puder ir com você. Mas vá à missa todos os domingos. Eu pequei a semana, pecado grave. Vá à missa, enquanto você não pode comungar, mas vai à missa. E confesse o mais rápido possível. Procure confessar também. Eu não vou dar aqui para você confessar todo mês, que tem muitas pessoas que não conseguem isso. Às vezes tem propósitos, são feitos, que tem pessoas que não têm nem base para confessar. Fica difícil as coisas. Mas confesse sempre que for necessário. Quando você perceber que pecou grave, busque, sai longe e confesse. Se você puder confessar todo mês, ótimo. Se não puder, confesse sempre que possível. E comungue sempre que possível. É isso, busque as coisas do alto. Busque no seu dia ler um bom livro. Busque ver na televisão coisas boas. Não fique vendo jornais, notícias ruins.
Veja coisas boas, coisas que vão te ajudar, vão te animar, vão te dar esperança. Pare de ficar vendo esses vídeos bestas na internet. Gaste o seu tempo vendo coisas boas. Alimente a sua fé. Busque ter amizade e conversar com pessoas que têm fé, para que você também possa avivar a sua fé sempre. Entendeu? Buscai as coisas do alto, não as da terra. As da terra machucam, ferem tantas vezes. As da terra já estão aí, não precisamos buscar, elas já estão aí. Mesmo sem buscar, elas estão no nosso meio o tempo todo. Para que buscar? Os problemas estão aí. Então busque as coisas do alto. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós precisamos buscar Jesus, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meu irmão, o Senhor ressuscitou e caminha conosco. Estamos vivendo o tempo da misericórdia, a novena da misericórdia, para celebrarmos a festa da misericórdia, que é diária. Você não está fazendo a novena? A irmã Faustina nos diz no seu diário que às 3 horas, pelo menos, você possa elevar o pensamento à misericórdia, lembrar da misericórdia. Durante o seu dia, lembre da misericórdia, lembre do Senhor que é misericordioso. E prepare-se para celebrar a festa da misericórdia, que ela acontece todos os dias. Todos os dias, uma festa da misericórdia acontece na nossa vida, porque o Senhor é misericórdia e todos os dias Ele está conosco, cheio de misericórdia, transbordante de misericórdia por mim e para você, porque você é um amado de Deus. Jesus morreu e ressuscitou por você, toma posse disso, toma posse dessa graça, porque o Senhor vive por você e para você. Vamos fazer um propósito de caminhar de fé agora, a partir de hoje, porque o Senhor está vivo e caminha conosco. Deus abençoe você. Feliz e santa Páscoa para você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.